o útero mental somático, o ambiente do entendimento, o cultivo da intelectualidade, os trabalhos intelectuais, as ultracatálises intelectivas, a mega-gescom intelectual. Agora, nós damos aí uma série de logias, com dados, e depois falamos também na taxologia, 11 categorias de casas de intelecto. Tem muito mais do que isso. Eu apenas dei, por exemplo, sempre nos verbetes eu coloco a palavra eis, por exemplo, na ordem tal. Eu não digo que é tudo que nós falamos sobre isso. Agora, então, aqui nessas 11 nós temos a base intrafísica, a escola pública, o escritório pessoal, a faculdade especializada, a holocico, a holoteca, a mega livraria, o polo conscienciocêntrico de discernimento, a sala de aula, aqui, por exemplo, o tertuliário, a universidade. Agora, nós falamos no fim, a casa do intelecto não é apenas o holopensene profissional do intelectual ou do educador. É local de interesse relevante e permanente para toda consciência evolutivamente mais lúcida, principalmente energeticamente mais lúcida. Qual categoria de casa do intelecto é a mais empregada por você? Você vive satisfeito com o próprio contexto intelectual da sua vida? Agora, nós temos aí nesse verbete 3 páginas, 44 logias e 8 máximos. Então, ele expõe mais ou menos o assunto que a gente quer chamar a atenção quanto ao processo intrafísico e extrafísico e energético da coisa. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas. A primeira delas é interessante, que é uma comunicação que nós recebemos aqui do nosso amigo, o Jader França, que ele é lá da Intercamp da filial do Recife, que eu estava querendo saber como é que está o departamento de linguística e poliglotismo. A coisa está caminhando lá na Intercamp. Então, ele está falando aqui que o projeto já está sendo desenvolvido mais seriamente e, a partir de outubro, agora, o próximo mês, já vai formar leitores eficientes de texto conscienciocêntrico no seu original em língua inglesa. Então, é estudo do idioma inglês, vendo as estratégias e técnicas de leitura com processo seletivo para gente especializada. Por exemplo, mestrado, doutorado, participar de concursos, etc. E tem atendido médicos, odontólogos, advogados, administradores, todo tipo de profissionais liberais. Então, é uma coisa muito boa. Agora, logo em seguida, no segundo momento, eles já estão elaborando um outro curso de inglês instrumental para a fluência oral de candidatos à itinerância internacional. Então, o professor pesquisador conscienciológico. Agora, o conscienciólogo. Agora, depois, uma outra é o curso de português para estrangeiros, não nativos da língua portuguesa, que possam ler as ideias da projeciologia e conscienciologia no vernáculo fonte. Então, como professor tradutor que eles são lá, ele percebe que há um certo afunilamento do potencial expressivo, com certa restrição grafopensênica do texto em português, quando esse texto é traduzido para o inglês, por exemplo. Ele tem razão. Se puder ampliar isso, é melhor. E tem certas expressões que são muito difíceis de traduzir. De modo que, quanto a editados, ele está falando aqui que é bom a turma de editar ficar sabendo, hoje não tem ninguém aqui, né? De editados, hein? Ah, então é você. Desde já me coloco à disposição da sua diretoria para começar a tratar acerca da tradução das obras a serem investidas para o idioma inglês e espanhol. Seria bom pegar os dados dele, ó, Jader, está aqui, ó, Global Translated com, etc. Tal, se quiser, passa para ele lá. Muito importante. Outra coisa, isso veio a caráter hoje, né? Casa do Intelecto. Tá certo? Bem... como diria a Laura, em riba do lance, não é isso? Não, porque a turma aí do Paraguai fala tudo em riba, tá certo? Agora aqui, tem outra pergunta.
Conhece o livro A Mente no Cosmo e os Pés no Chão, do engenheiro Fábio Moraes, vendido na Editares? Já leu? Que tal? Recomenda? Opa, estão fazendo propaganda do livro. Olha, é interessante, sim. Foi tudo baseado numa frase minha que ele desenvolveu. Por sinal, o nosso amigo Fábio já esteve aqui mais de uma vez. Nós já apresentamos, já demos umas palmadas para ele, etc. Tal. Com relação ao curso intermissivo, antes de chegar a ser serenão em épocas pretéritas, isso que eu quis dizer na minha pergunta anterior, como foi isso? Eu já respondi essa pergunta aqui, né? Eu já falei alguma coisa sobre isso. O caso todo é o seguinte, os serenões não tinham nada a ver com isso, eles desenvolveram a coisa muito antes da gente. Nós agora estamos trabalhando com um povo que é a pré-serenão, ou seja, os pré-serenões vulgares. Agora, o serenão, ele desenvolveu muito antes, e alguns foram até em outro planeta. Como posso me defender do vampirismo energético? EV é a primeira coisa boa. E o resto, tudo que a gente fala aqui sobre energia. E vamos trabalhar com isso. Uma boa coisa é frequentar os laboratórios conscienciológicos. Haveria algum problema em ter como alvo projetil, projeção assistencial para pessoas específicas sem essa pessoa saber? Olha, depende. Porque às vezes você vai fazer isso aí tendo como alvo uma pessoa que é muito mal assistida. Os assediadores vêm cobrar de você essas coisas. De modo que você vai sintonizar suas baterias em cima de alguém, seja com a melhor das boas intenções, guarde bem na sua cabeça o seguinte, só se deve mexer com parapsiquismo quem tem competência. Não deve brincar com essas coisas. E outra coisa, tudo que a gente endereçar para outra, a gente tem alguma coisa de volta. Estudo muito os livros psicografados. E ele está perguntando aqui se isso tem algum método que se ajuda nos métodos evolutivos que encontramos. Olha, a maioria tudo é TACOM. Se tem livro psicografado que está falando sobre o espiritismo e defendendo os conceitos espíritas, é TACOM. A Tares, ela não tem sectarismo nem facciosismo, é universalista. Isso, então, é muito importante. Ainda agora há pouco eu estava lendo, por exemplo, o processo de TACOM, que é mal endereçado, por exemplo, na questão da televisão. É a mesma coisa. A televisão, por exemplo, é uma boa parte da maioria dos programas, tudo é feito para vender alguma coisa. Então, o processo comercial da televisão é terrível. Abra o olho sempre que você vê, por exemplo, um programa de televisão que tem comercial demais. Ali está incutido só alguma coisa de propaganda, de publicidade, promoção, de inculcação de alguma coisa dentro do capitalismo selvagem. Agora, veja, o Adorno andou publicando alguma coisa dos debates que eles fizeram lá, o filósofo, na década de 60 sobre a televisão. Ainda bem, coitado, que ele não está aqui mais. Porque se ele tivesse agora para ver as bobagens que tem na internet, ele ia entrar num surto. Ia dar alguma coisa nele. Porque na televisão, na década de 60, ele já reclamava de todas as tolices que tem. Agora, veja bem, hoje, a internet. A prostituição intelectual nunca foi tão vasta e devastadora. Vasta e devastadora, vastadora. Entende? Como atualmente. O negócio é uma coisa de doido. Então, a mesma coisa é o processo dos livros psicografados. O nosso amigo que esteve aqui estudando psicografia me perguntou o que eu achava da psicografia de modo geral. Eu falei com ele, 90% é fajuto, 10% nós podemos admitir que tem a coisa autêntica. Então, os livros, o Marcel Sotomayor. Agora, o que se passa? Os livros hoje de romance, por exemplo, tudo é cópia uns dos outros, e dá até vergonha da gente ler. Aquilo tem muita coisa que é contra o espiritismo. Allan Kardec, se tivesse aqui também, ia reclamar disso. Outra pergunta.
Eu fiz uma pergunta ontem, o senhor me interpretou errado. Gostaria de saber como os serenões pretéritos chegaram a ser serenões. Se não há vida... Escuta, eles estudaram em outros... Aqui, ó, vamos, em outra galáxia. Vê se você começa a pensar nisso. Fim de papo. Aqui, ó, nesse planeta, praticamente não foi criado ainda serenão desde o início, não. Por exemplo, uma bactéria que se tornou serenão na Terra. A Terra é muito jovem, é uma menina. Isso aqui... Você é mais velho que a Terra. Vê se me entende esse processo. Viu, o meu amigo aí está bem biruta a respeito do processo da cronêmica, cronologia, paracronologia. Estuda o que é tempo. Esse negócio é muito sério. Agora, dentro do tempo, você coloca a série X, que é as vidas sucessivas. Você vai entender que eu não interpretei errado nada, não. É você que ainda não captou o que é o processo da cronêmica. Vocês estão entendendo, né? Eu tentei expor isso aí. Olha aqui, o que nós estamos hoje estudando é que a turma se torne, aqueles que são interessados, se tornem serenão mais depressa. É só isso. Mas, veja, a gente não sabe quando, nem de que modo. Depende do esforço da pessoa. Agora, serenões, eles sempre existiram. A Terra aqui, talvez, na época do Cro-Magnon, já existia serenão. Ele já superou esses processos que nós temos aqui. Ele já ultrapassou isso aí. Agora, veja, serenão na Terra, da bactéria, o serenão, vamos ver se agora você vai entender. Do ponto de vista da fieira evolutiva, dentro desse esquema de desenvolvimento, do progresso, da consciência, do discernimento dela, aqui na Terra, ao que tudo lógico expõe, a situação nossa, nunca existiu isso, nem vai existir por agora. Eu entendi essa pergunta também, que esse serenão foi pré-serenão em outro planeta, que é isso que o senhor falou, né? Se ele passou por esse processo de curso intermissivo, condição já passou em algum lugar, mas vão raciocinar que ele veio de outra galáxia. Esqueça a Via Láctea. Não tem só leite no universo, não. A via do leite. Existem outras vias. Por exemplo, existe uma via que eu vivo falando aí, que é uma coisa muito séria, que é o processo do sistema nervoso. O que é que tem no sistema nervoso? Existe um líquido. Chama líquor. Então, você já pensou? A galáxia do líquor, essa é mais séria do que a galáxia do leite. E você que a gente vive falando isso lá desde o Instituto, há só uns 30 anos, né? Desde o Centro da Consciência Contínua. Mas eu acho que agora ele vai entender, né, Roberto? Você fala mais alguma coisa, se você achar importante, é importante. Dá opinião aí para nós clarearmos aí o meu amigo. Para ficar claro. Não, o problema é de cosmovisão, até certo ponto, que essa questão do cosmos é uma... Mas olha, o que é que eu falo aqui? O que é que falta mais aqui? Essa é uma referência literal ao cosmos, né? Escuta, uma hora se aparece aqui para a gente dar um banho de loja assim na base do debate, da discussão e do tiroteio verbal. Traga seus cachorros, o seu arsenal e venha para o nosso debate. Tertúlia, antes de mais nada, é o debatódromo. Vamos entrar nessa. Uma coisa vale a pena lembrar, aquela ideia que você fala, aqui nada de novo sobre o Sol. Nove sub soli. Nada de novo sobre o Sol aqui. A eletronáutica ainda domina, a televisão fala besteira, a 90% da internet é burrice, e os burroides e burroides estão por aí, né? Agora, como diria o Adorno, para se retirar os trogloditas da caverna, é necessário observar os detalhes. Esse é o Adorno. Na década de 60, a televisão, por exemplo, se nós vamos tirar os trogloditas da caverna, precisa de ver. É para melhorar a vida deles e não para piorar. Como é que fica? Troglodita da caverna, que ele quer dizer, é o povo da massa humana e pensante. Mas é também aqueles chineses que eu falo aqui, que tem milhões na China que são trogloditas das cavernas. Como é que fica? Uma outra coisa, será que dentro dessas cavernas se pega bem o celular? E já deve estar dando um problema para eles, muito grande. Que o celular é o outro. Depois do processo da internet, é o celular que está na ponta agora. E o Adorno não conheceu o celular.
E a história é que eu estou com pena do Adorno nessa situação toda. Eu acho que ele devia de renascer logo, para enfrentar essa realidade nossa aqui, como é que está. Né? Agora, o Adorno, para mim, significa o representante dos demais filósofos da era moderna, está entendendo? E eu acho importante isso nós estudarmos. Por quê? O desvio que houve foi depois do Sócrates. Então, já tem algum tempo, né? Mais de 2 milênios. Né? Porque o negócio do Sócrates que é o sério. Agora, ó, eu vou dar o curso, eu já falei com o César, 2 dias, em dezembro, eles vão escolher os dias. Agora, é das 8 às 10 e das 2 às 4 que vai ser. E 2 dias. E eu vou levar lá, talvez, de cara, 3 verbetes novos que estão incluídos dentro das aulas. Sabe? Não, a TENEPS é que vai ser, mas eu vou fazer a preparação para mostrar onde é que entra a TENEPS, por quê, de que modo. Eu vou começar até dar uma panorâmica no assunto. Vai ser um curso realmente avançado de TENEPS. Tinha falado inventário da TENEPS, extrapolação da TENEPS. Isso, é o extra, que é a extrapolação. Mas agora, eu vou dar as coordenadas disso. Onde é que se assenta isso e por quê? Por que essas coisas existem? Entende? Então, vou dar uma geral nessa história. Não é, o tertuliário, né? Começa pelo amarelo. Começa pelo amarelo, vai amarelar tudo aí. Vamos ver se a gente dá uma febre amarela nos mental soma do povo com o tertuliário, entendendo? É o jeito, né? Vocês já viram que já começaram a pintar de amarelo lá. Agora, o problema todo é esse. O que é que eu falo? Dentro da... Escuta só, Kátia. Dentro da pensenologia, qual é o elemento mais importante? Pen. Pen, o que é? Pensamento. Então, esse é o gold. É o ouro. É o amarelo. Você está entendendo? Agora, o sentimento. Geralmente, o que é? Azul. Então, você fala assim, tudo azul, céu de brigadeiro. Esse é o sentimento. Agora, a energia. A energia é o conjunto de tudo. Ela não tem cor. Qual que é a cor que não tem cor? Geralmente, numa das linhas de conhecimento, porque noutra pode ser outra coisa. Entende? Mas então, veja. Então, você está vendo que o PEN é amarelo. O 100 é azul. E o N é branco. Com isso, nós temos aí uma escola de samba muito brava, melhor que a Mangueira. Para estudar. Vocês estão entendendo as cores. Né? Olha, eu estou vendo que chegou ali o Max. Viu? Ó, o Max já chegou, viu, Valesca? Valesca? O Max chegou. Ó. Eu dei para ele já. Ah, então tá. Tá muito bom. Vocês estão rapidinho. Estou gostando de ver. Está vendo? Isso tudo é o amarelo do mental soma que está funcionando. Então, o que eu quero é isso. Barras de ouro que acabe com as barras da cabeça. Né? Vamos tirar as barricadas da cabeça através do gold. Não é isso? Agora, outra pergunta que chegou aqui. Parafatologia, o parapsiquismo intelectual. Quando podemos considerar alguém com parapsiquismo intelectual? Quando alguém faz estudos profundos sobre o assunto? A biblioteca ampla sobre o assunto, somando com o próprio parapsiquismo da pessoa, é mais ou menos por aí. Mas agora, o parapsiquismo intelectual, vamos entender aqui, o meu caro amigo aí. Esse aqui sempre faz pergunta muito inteligente, ele é vivo, Pachu. O caso todo é o seguinte. Psicografia avançada é o parapsiquismo intelectual. É a hora, então, que tem pensamentos novos, é aquilo que eu chamo de Nelver Pons. Então, nesse ponto, há um parapsiquismo intelectual. Uma outra coisa, se você sair e vai para uma Comunex mais avançada, eles vão trabalhar com você com a TARES, que é a tarefa de esclarecimento, e isso é parapsiquismo intelectual. E por aí vai. Por exemplo, uma pessoa que tem um fenômeno de cosmoconsciência, ou outra que tem uma coisa inicial apenas de extrapolacionismo, mas intelectual, que ela vai começar a entender algum assunto que ela esteja pesquisando, isso é parapsiquismo intelectual. Agora, veja, em tese, o que é que nós precisamos fazer? É sempre trabalhar com a paraperceptibilidade intelectual e esquecer a parte emocional como sendo prioritária. Porque a maioria coloca a prioridade na emoção e leva para TACOM. Agora, nós pensamos o contrário. Você tem que pegar a paraperceptibilidade,
o discernimento da intelectualidade, com lógica, racionalidade, ponderação e prioridade, e colocar isso dentro da TARES. Ora, a diferença é outra, é muito diferente do que é que a gente pensa antes. Agora, veja, isso é que é a nossa Cognópolis. Isso é que eu chamo vocês de cognopolitas. Isso é que é o intermissivista lúcido. Isso é que é aquilo que nós chamamos de consim lúcida. A gente faz força. Agora, outra coisa também. Nós aqui trabalhamos com a pedagogia, mas sem inculcação. Por isso que é debate. O processo nosso é de refutação. A coisa nossa mais séria é isso aqui, ó, princípio da descrença. Nós não estamos inculcando nada. Vamos entender bem isso. Mas o nosso processo tem que ser didático. Tem que ter racionalidade, nós temos que pensar no professoral, no magistério, na aula. Não tem jeito, por isso que eu estou dando uma aula. Agora, minha aula é batalha campal o tempo todo em relação às ideias. É isso que eu quero chamar a atenção. Esse é o motivo que nós temos. Eleição para a pessoa, a média, decidir o que quer. Tudo aqui é feito, pelo menos nós fazemos uma força danada para ser democrático. Agora, outra coisa, a gente aceita qualquer tipo de pergunta. Qualquer paixão, como diria o cara do Meia, nos adverte. Não é isso que ele fala? Agora, outra. Estou pesquisando a biografia de Giordano Bruno. Gostaria de saber se o professor tem alguma informação fidedigna sobre seu atual momento evolutivo, ressomado ou consciente. Não, não tem, tá? Mas vale a pena pesquisar. Eles falaram muito que o Giordano Bruno foi uma das vidas anteriores do Allan Kardec, o Denisar Rivail. É uma coisa para se estudar. Pode falar. Professor, na frase enfática, a segunda parte, eu gostaria que você detalhasse. É local de interesse relevante e permanente para toda a consciência evolutivamente mais lúcida. Por exemplo, nós, o que é que nós pretendemos fazer o tempo todo aqui na tertúlia? É arranjar esse local que interesse para qualquer pessoa que seja lúcida. Então, por exemplo, os debates que nós temos aqui, os temas que nós trazemos, sempre é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui é um centro, é um local, é um útero mental somático, é um útero ideativo, é um útero, portanto, intelectual, de qualquer maneira. Outra coisa, vocês têm frequentado aqui muito. O que é que predomina aqui? Psicossoma ou mental som? Bem. Está difícil de dizer, né? Que de modo diferente, qualquer coisa de outro modo, está difícil. Mas então. Por exemplo, em relação à taxologia, sim. Qual que seria o melhor que você quer? Não, alguns. Um sério aqui, por exemplo, lá está o tertuliário, né? Outro, o polo conscienciocêntrico do discernimento. Gente, o polo conscienciocêntrico, qual é o nome dele? Discernimento. Já foi feito para ver se tem discernimento. Até agora faltou um pouco de discernimento, porque a turma ainda não, vamos dizer, não implementou aquilo que se esperava, né? Mas tudo está engatinhando. Outra coisa, é o primeiro polo desse sentido que tem. A mesma coisa, não se pode reclamar muito da Cognópolis, que é a primeira nesses moldes, do jeito que nós estamos falando, com tanto detalhe e exigências mil. As nossas cláusulas, não é, Cris? Elas são um pouquinho rigorosinhas. Rigorosinhas. Do ponto de vista cosmoético. Então, é um problema. E outra coisa, mas como eu sempre falo, paulatinamente... muita paulada, borduna e clava na cabeça, aquilo vai abrindo e vai entrando pouco a pouco. Então, é assim que a situação vai. Então, o que é que bate na cabeça? É o teclado. Então, por exemplo, a coisa mais séria que tem para você bater na cabeça de uma pessoa é um teclado. Agora, tecla por tecla. É o que eu tenho tentado fazer. Então, o processo todo é de computação, antes de mais nada.
em a mesma tecla, essa tem, porque às vezes também ela não está pegando bem. Né? Entende? O erro é da gente. Não é erro de quem está entendendo. O problema é do digitador. Mas então, o que você acha? Aqui todo mundo é digitador. É? Agora, a última coisa é a culturologia. Analisar a cultura a cultura da intelectualidade. Sentido amplo, porque existe a cultura formal e informal, a cultura tem um sentido amplo. Pois é, mas agora eu te pergunto, qual que é essa que nós estamos fazendo? O que você acha? Classifica para a gente. A cultura aqui... A cultura da intelectualidade. Qual? Aqui não é formal. Nós estudamos uma que é a cultura da intelectualidade nossa aqui. Ó. Vocês mesmos é que decidem isso, não sou eu. Eu levo uma coisa, vocês me puxam para o outro. Eu levo uma coisa, vocês me puxam. Qual que é? Evolução. Então, aqui é a cultura da intelectualidade evolutiva, que é a inteligência evolutiva. Agora, veja, isso não está errado. Como escolha, é uma escolha mais ou menos inteligente. Ô Fontinelli, o que você acha? Sempre a gente tem que ver a fonte nele para ver se está certo, para depois passar para os outros. Entende? Se não... Agora aqui, outra pergunta. Gostaria de saber como instalar um ambiente mental somático favorável para estudar sobre parapsiquismo, pois dependendo do assunto que estou pesquisando, começo a me sentir mal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, a pessoa tem seu nome. Agora, o caso todo assim, mas você está aí, eu sei que não é você. Agora, o caso... Eu já vi esse filme. Pois é, você já viu, né? Agora, o caso é o seguinte, uma coisa muito séria que tem é o seguinte. No parapsiquismo, cada pessoa que faz o acesso para começar a desencadear um estudo, a parte teórica e prática de desenvolver a paraperceptibilidade, as pessoas têm a parte mais sensível e menos sensível. Então, a primeira coisa que eu acho que a nossa amiga devia ver é o seguinte, o que é que te afeta no parapsiquismo? Você já sente o quê? Qual é o limite que você já chegou? Você sente energia? Você sente energia na mão? Você tem banho de energia? O que você sente? Você já viu alguma coisa? Você já teve alguma projeção, mesmo que seja fajutinha, inicial, de quem está engatinhando? Tudo isso é importante saber. Agora, a partir daquilo que é o limite que você chegou, é que você tem que fazer um ambiente adequado para isso. Então, a primeira coisa, fazer um ambiente clean, limpo, sem nenhum objeto que seria um bagulho energético. Isso aí prejudica o processo do parapsiquismo. Então, um lugar bem simples, bem nu, bem clean, bem limpo. Entende? Uma coisa, então, singela para a pessoa trabalhar. Agora, junto com isso, ela pegar livros que falem sobre o parapsiquismo básico e ela ler ali dentro daquele local. Isso aí vai melhorar o escritório da pessoa, o ambiente dela, enfim, vai criar um recheio decorativo adequado ao intelecto parapsíquico. Eu acho que está mais ou menos claro para a gente explicar isso aí, não está? Alguém quer falar alguma coisa aí? Ô, Hernani, você quer falar alguma coisa? Está certo? É mais ou menos por aí. Valdir, de livros pesados. Ontem algumas pessoas estavam falando que não era ideal. Estava se discutindo lá no curso. Não ter livro sobre tortura, Inquisição. Não, sobre como tortura, é que é Inquisição, isso? É o processo de campo de concentração, Segunda Guerra Mundial. Não deve ter em qualquer lugar, né? Tem que escolher os lugares para colocar. Mas se a pessoa estiver fazendo a pesquisa... E outra coisa, as pessoas para examinar isso, devem ser gente veterana. Por exemplo, a criança aí, ou um adolescente aí de 16 anos, não deve estar começando a se enfronhar e só ler livros sobre guerra. Isso é um erro. A mesma coisa, eu sou contra certos desenhos animados, certos filmes de criança que tem por aí, que é tudo baseado em muita ação, muita explosão. Vocês olham, que é uma coisa engraçada, você pega, por exemplo, o controle remoto e vai passando de cima a baixo nos canais. A hora que tem criança faz mais barulho. Observe.
Uma boa parte deles, conforme a hora, faz mais barulho. Você vai olhar alguma explosão, alguma coisa que teve, é o cara que gritou. Então, veja, é ali que devia ter mais calma para expor a situação e outra coisa mais. Você está entendendo? Isso aí é um erro. É terrível. Olha lá, por exemplo, nos canais televisivos, tem esses da infância, entende? Que eles chamam de família, né? Family. Lá. Pois é. Então tem 2 em seguidas. O primeiro quase sempre faz mais barulho do que os outros. Agora, ó, outra coisa. Para mim, eles já colocam o volume mais alto em certos filmes deste criança. Para chamar a atenção. Isso é um erro. Está entendendo? Eles acham que criança só vive gritando, não é assim. Tem que, ainda mais essas crianças modernas hoje, não tem só com os réus. Tem gente que tem mais cabeça, então isso tudo teria que fazer depurar esse modo de comunicação aí, essa mídia às vezes é problemática. Pode falar. Paulo, aqui na página 3, interdisciplinologia. A arquivística entra aqui, não? A arquivística pode entrar, sim, é uma boa. Agora, eu geralmente gosto de usar mais arquivologia. Arquivologia. Tá bom. Viu? Aí isso aí a gente fala com a Rosa hoje, não está aí, né? Hein? Ela está lá fora? Alô, 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 Rosa, nada. Como é que é? Você está nadando noutros aí? É. Ah, é? Você está? Mas olha, ele está querendo aí. Você acompanhou aqui alguma coisa ou não? Não deu? Ah, você chegou agora. Então tá. O caso é que ele está pedindo aqui para colocar a arquivologia dentro da interdisciplinologia. É. Você olha lá, você sabe, ela que é a nossa magistrada, jurisconsulta, ela determina. É. Pode falar. Na sindromologia, eu queria entender a síndrome da subestimação nesse contexto aqui do verbete. Sim. A subestimação é aquela pessoa, como nós temos muita gente que aparece aqui, que tem um certo complexo enorme de intelectualidade. Por quê? Foi reprimido pelo pai, pelo professor, pela mãe, pelo vizinho, pelo tio, pelo irmão. Às vezes a pessoa esteve doente uma temporada, perdeu aula, e ela vai ficando fora, ou fez gazeta. Aquilo cria um problema de subestimação. E isso ocorre mais, de uma maneira assim, predominante, com mulheres. É muito comum isso aqui. Agora, chegou aqui, a pessoa se torna intelectual no tapa. Não tem jeito. Se ela começar a frequentar todas as nossas técnicas, tudo que tem, ela caminha para a intelectualidade, querendo ou não. É quase que... não tem jeito de desviar disso. Então, esse processo da subestimação, ele diminui, ele acaba. Desaparece lá pelas tantas. Agora, que a síndrome ela existe, que o negócio é sério, Agora, ó, aqui já teve gente que era até poliglota e tinha síndrome de subestimação. Poliglota, hein? Então, o negócio é sério. Isso aí alcança muita gente, principalmente moças, senhoras. Então, por exemplo, existe aquele caso que eu já contei aqui. Pessoas, por exemplo, que eram uma moça, até bem aparecidinha, assim, muito simpática, cheia de vida, e que estudava muito, tinha biblioteca, lia muito. Aí ela se apaixona, casa e começa a ter filho. Ela esqueceu a biblioteca, esqueceu o livro, esqueceu tudo. Quando então, lá pelas tantas, nasce lá o 3º ou 4º filho, e o menino já nasceu, já pequenininho, interessado em livro. E ela se vê obrigada a dar mais atenção para o caçula do que para os outros. Porque o anterior era do esporte, o outro era o boboca, que vivia nas nuvens, e por aí vai. Mas aquele que chegou era muito avançado em matéria de mental soma, e quis saber das coisas. Ela aí começou a ver, gente, agora que eu vi como é que eu desviei minha vida. Cadê minha biblioteca? Cadê os livros que eu estudei? Aí então, ela olha, são 3 décadas que ela jogou fora, que ela não acompanhou, porque a gravidez desviou o processo todo. Ela ficou então no umbilico chakra,
O corono chakra foi para o espaço, o frontal chakra não usou mais. Ela aí com o caçula, ela voltou a estudar. Foi para a faculdade de novo, foi trabalhar as coisas, alcançou um diploma, está fazendo força. Eu já vi mais de um caso desse. Agora tem caso, inclusive, no nosso contexto. Direitinho, não estou exagerando nada, pelo contrário, estou falando até pouco. Se for ver os detalhes, eles são piores do que isso. Então, vocês vejam, o umbilico chakra desvia muita gente. Né? Entende? Fronto chakra, fronto quer dizer da testa, é o da frente, de ponta. É o fronto, front da batalha, tudo é aqui. Agora, esse aqui é embaixo, é a parte vegetativa. Começou a parir demais, gente, pode diminuir, parir ideias avançadas. Vocês sabem que a própria gravidez diminui a capacidade intelectual da mulher. Só recupera 6 meses depois do nascimento, segundo as últimas pesquisas lá que eles falaram. Então, só a gravidez tem isso. Agora, suponha uma mulher que deu à luz aí 3, 4 vezes. Como é que fica? Outra coisa, ponha aí no ponto a síndrome do infantilismo. De tanto conversar com criança, ela só fala tipo criança. Como é que vai ser? Vocês estão entendendo? Agora, conjuminar, reunir, casar o nível da infância junto com o nível da maturidade é muito difícil mesmo. Ainda mais para a mulher, é difícil. Então, isso tudo nós temos que levar em consideração na questão da síndrome da subestimação. Você entendeu aí, né? Agora, a gente precisa de dar um jeito de superar isso aí. E eu falo nessa síndrome de subestimação desde a época do Espiritismo. Isso já era um problema. Eu queria fazer uma equipe para trabalhar comigo, com gente, todo mundo muito, vamos dizer, não é só assim, mole, medroso, covarde, se restringindo. Então, um processo de restrição, de acanhamento, terrível. Estuda a vida. Então, é uma coisa para se estudar. Está mais ou menos claro isso para você? Agora, aqui outra pergunta. Na ciclologia, o ciclo intelectual primário, secundário, superior, e na fatologia, linha 2, a administração da vida intelectual. Poderia aprofundar, por favor? Olha, na ciclologia, o ciclo intelectual primário, secundário, superior. Por exemplo, nesse ciclo tem gente que às vezes para no meio do caminho. Isso, então, é uma pena na questão do processo intelectual. Toda pessoa deve seguir com isso para completar o ciclo, se for possível. Nós aqui não podemos estar reclamando muito, porque a maioria predomina aqui, curso superior da maioria das pessoas. Mas agora, por aí, é muito sério. E outra coisa, uma pergunta muito cretina que tem é o seguinte: nos seus dependentes, tem gente em que nível? Agora, você vai encontrar uma pessoa que já está com 45 anos e ela está lá para trás, em matéria do ciclo intelectual, até que ponto você tem culpa? Dentro do processo da dependência, entende? Então, dar o exemplo é preciso também de ajudar a pessoa a se soerguer-se, ela se reerguer. Então, é muito importante. Agora, aqui o outro é na fatologia, a administração da vida intelectual. A administração da vida intelectual é que nós falamos aqui o tempo todo sobre esses casos que a gente, tudo que envolve o nosso processo. Você administra bem sua vida intelectual? Então, são umas perguntinhas cretinas, mas nós temos muito material que eu já escrevi, artigo, tudo isso, e tem uma série de verbetes sobre esse assunto. É só pegar os verbetes, está escrito mental somática ou mental somatologia. Mas uma coisa muito séria aí no caso, nesse processo de administração, é o seguinte: você tem biblioteca pessoal? É uma boa pergunta, cretina. Uma outra coisa, você tem, por exemplo, isso que o Hernando estava falando? Você já fez algum trabalho dentro da fatuística
do ponto de vista da administração disso, e fazer o inventário, a inventariologia do seu material, você tem gavetas, ou melhor, estantes com material intelectual? Estuda, a gente vai ver a sua vida intelectual. Outra coisa, quantos livros você já leu até agora? Nós estamos no mês 9, ou seja, setembro. São 8 meses que se passaram. Quantos livros você já leu esse ano? Essa pergunta é cretiníssima, responda para você. Agora, se foi menos de quanto? Ele está sendo muito bonzinho. Se foi menos de 10, você não vai para o trono. Né? Você vai para o troninho. Porque aqui as pessoas ou vão para o trono, que é o da intelectualidade, ou vão para o troninho, para ver se medita, fazer meditação. Agora, outra pergunta. Tudo bem, eu sou Burraldo, Burrildo e Burrode. Não vou mais insistir. Mas fica evidente que o senhor não me respondeu sobre o processo evolutivo das consciências pretéritas. Pois não havia intermissão para pré-serenão nessas épocas remotas. Escuta, a intermissão sempre existiu, ainda não entendeu nada. Como é que é, gente? Alguém aí responda aí para ele. Quem é que vai? Faz favor. Fala aí. Posso responder, Val? Faz favor. É que o serenão, quando chegou nesse planeta, ele já era serenão. Então, ele não fez curso intermissivo nesse planeta. Ele pode ter feito curso intermissivo em outras galáxias, para lá na outra galáxia conseguir chegar a ser serenão. Para depois ele vir aqui e trazer a bagagem de experiência dele para ajudar esse planeta. Então, ele não participou aqui. Muito séria. Nós desejamos que esse nosso amigo se transforme logo em serenão, para ele ir nessa turma que está sendo transmigrada para outros planetas inferiores, para ele ser o serenão lá. Eu acho que agora não é possível, porque não vai entender isso. Mas, olha, explica mais aí. Pode falar. Você quer falar alguma coisa sobre o assunto? Fala você. É bom a gente ouvir várias opiniões aqui, vocês sabem. Não, acho que a Mabel já falou, né? É deixar claro que quando a gente fala essa data, que começou os cursos intermissivos, é no planeta. Então, é no planeta Terra. Então, nós aqui começamos a pensar nisso agora. Mas já teve muita gente muito mais evoluída que já fez em outros planetas e já vivenciou cursos intermissivos e outras coisas. Até que aqui nada é novo, tudo é repetido. Eu já trouxe aquele verbete que a gente fala sobre o processo do tempo aqui em relação à evolução do outro planeta. O que é que pega lá? A medida interplanetária. Já foi? Né? Medida interplanetária foi que é a medida do outro planeta que veio para cá. Isso será que acho que ele está na internet, ele pode ler. Fala para ele ler. Então, como é que chama aí? Medida interplanetária. Então é bom você ler. Medida interplanetária. Que tem. Está disponível. Isso aí vai esclarecer mais. Agora, insista. Se você não entendeu, manda para cá a pergunta. Nós estamos aqui. Vamos nessa. Professor Valdo. Sim. Aqui, tirei. Na página 3, em numerologia, na segunda linha, eu queria saber a diferença do reservatório intelectual para o almoxarifado. O reservatório e almoxarifado. O reservatório é mais uma coisa que você está fazendo, por exemplo, dentro, só para te dar uma ideia, as palavras nunca são iguais. Um reservatório, por exemplo, intelectual, o bibliotafo. O que você acha? É um reservatório. Agora, veja, ele não é um almoxarifado. O almoxarifado, por exemplo, intelectual, é mais, por exemplo, a estante, o aparelho que a gente tem, a minha lente, as canetas que eu tenho, aqui, o porta-livro, essas coisas todas, isso é o almoxarifado intelectual. Você lembra da vitrine mental somática? É aquilo. Agora, esse reservatório, é mais o conteúdo, o outro é mais uma forma do instrumental. Entende? A forma, vamos dizer, a administração do instrumental. É isso que eu quero chamar a atenção aí nessa história toda. Porque aqui eu começo falando do universo intelectual, então pega tudo. Outra coisa, como eu coloco só 7 itens, que é para não embolar o meio de campo, nem assustar o passarinho, esse universo intelectual eu posso pôr 70 em vez de 7. Mas eu não vou pôr, é só 7 para dar ideia. Agora, você viu a diferença disso? Sim. Está claro?
Agora, aqui tem mais outra pergunta aqui. Gostaria que o senhor respondesse se há informação quanto a informações sobre a personalidade de Machado de Assis e dele se está ressomada. A possibilidade que esteja na CCCI, olha, eu não sei. Olha, agora estão comemorando, só se vê Machado de Assis na mídia, por todo lado. Então é o bruxo lá que está revivido. Agora, ele era uma cabeça, mas eu acho, e já teve gente que já reclamou o seguinte, se ele fosse mais combativo, seria melhor. Ele tinha um certo complexo e era doente. Eu desejo que nessa próxima vida dele ele seja um intelectual sem epilepsia e sem o processo da complexidade, ou do complexo dele. Complexidade que eu estou falando, da condição de complexo, de inferioridade dele, devido a ele ser mulato. Aquilo era um problema para ele na ocasião. Hoje, se ele vir, que ele venha até como preto, mas que seja avançado e que não tenha um processo de retraimento nas posições. Ele fazia muita média devido a essa condição, a meu ver. Esse é um ponto, um trafar do Machado de Assis. Eu sempre achei. Nós poderíamos pensar que ele teria essa síndrome da subestimação em certo nível ou não? Você falou que ele... em certas coisas sim, não em todas, não. Generalizado ele não era. Assim. Ele era genial, né? Agora veja, sem epilepsia ele mostraria mais o gênio dele, que ele não conseguiu mostrar. Você sabe que tem até foto dele que eles achavam que era autêntica, quando ele desmaiava na rua, quer dizer, que ele perdia o sentido por uma crise epilética gramal na rua. Ele era mesmo epilético gramal. E outra coisa, naquela condição, aquele nível, não havia muito tratamento, havia uma opção de coisa, né? Aquilo era um senhor problema para ele, até um certo ponto. E ele conseguia superar o que ele podia, coitado. Eu penso que agora, numa próxima vida, ele vai superar isso tudo. Porque intelectualmente tem muita coisa interessante em tudo que ele escreveu, e o modo de escrever também. Ele é considerado o maior escritor do Brasil, né? Eu acho, por exemplo, Machado de Assis muito superior, por exemplo, ao Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel. Vocês têm uma ideia, é a minha opinião. E não estou puxando brasa para o Brasil, nem nada, não. Isso é a minha opinião. Agora, aqui outra pergunta. Estou feliz demais por ter encontrado a tertúlia. Assisto todos os dias e venho estudando os temas. E agradeço a todos, porque tenho 50 anos. E pela primeira vez em minha vida encontro pessoas que falam de coisas que sinto, entendo, mas nunca encontrei explicação. Estou em São Paulo. Cuide minha avó com 95 anos e minha mãe com 74. Se você tem 50, você tem o dobro de idade pela frente. Sua vida vai recomeçar agora. Não é isso? A avó está com 95, a mãe com 74, ela está com 50, está em cima do lance. Agora, e no momento eu não poderia me deslocar daqui. As tertúlias são para mim um grande presente. Tem uma questão que vem surgindo em meus sonhos e penso que devem ser florais. O que o senhor poderia dizer sobre florais? É uma besteirada danada. Você acabou de dizer que tem 50 anos. Florais é para quem não entende nada das coisas. Aquilo é apenas sugestão. É uma poesia que se encaminha para um processo de terapia. Isso é um perigo, esse negócio. Quando as pessoas começam a colocar poesia em terapia, é muita gente que morre. De modo que florais, às vezes, uma pessoa vai usar o florais e não usa, às vezes, um aparelho ou um remédio mais eficaz, alguma coisa mais forte, ela morre mais cedo. É muita gente que vai no bico disso. Florais, olha, leia o que é que significa hipnose, sugestão, essas coisas todas. Agora, eles atuam harmonizando os chakras, como atuam essas energias das flores em nós. Tudo é besteirada. Essa questão de chakra, o que atua é o seguinte, a energia. Olha aí, você está aí. Então fica aí que eu vou te mandar energia, mais forte que qualquer floral. Porque se você receber a coisa, olha só. Agora, ó. Você pode fazer a mesma coisa, mandar suas energias para mim com a sua intenção e sua vontade, que é muito mais forte que floral. Florais é apenas estética, é bonitinho, aquilo sugere. Para certas pessoas é placebo,
Placebo é usado na medicina, mas nós não podemos usar o placebo como sendo uma terapia de frente e só aquilo, uma coisa prioritária, isso é loucura. De modo que florais de bar, é melhor ver as músicas de bar, tá certo? É preferido. Derrubar. É isso? É a ideia. O negócio é sério. Professor Valdo, na página 3, legislogia, o senhor coloca a lei da paradireitologia. Então, eu queria entender essa lei da paradireitologia no contexto da Casa do Intelecto. A primeira coisa é o seguinte, você só deve mostrar o seu conhecimento para ajudar as pessoas do ponto de vista de respeitar o direito de outrem. O que você acha? Agora, o modo de falar deve ir desde a suavidade que você fala para uma criança que vai dormir, até impacto-terapia da cosmoética destrutiva, como às vezes eu falo aqui. Isso é para-direito. Para-direito, então, é uma coisa que você não está fazendo média com ninguém. Se você vai falar em fazer média, você estaria fazendo média com a cosmoética, ou com a evolução, ou com a mega-fraternidade. Mas a média geral, fazer média com os outros, nós não procuramos fazer isso. Agora, o para-direito da intelectualidade que eu acho é isso. Primeira coisa, acabar, por exemplo, com esse holopensene, essa atmosfera terrível de guerra de nervo que se faz, por exemplo, para uma pessoa ter mestre ou doutorado, alcançar o mestrado ou doutorado. Isso tudo eu acho simplesmente vomitivo, é um processo de vomitório. E outra coisa, a briga de foice no escuro pela competição dentro do processo da academia e da universidade. Eu posso falar porque eu não estou lá dentro, porque se eu estivesse lá, eles iam me matar antes, não daria para falar. Agora você tem que falar daqui mesmo, mas eu já passei por lá e sei como é que é isso. Então a situação é séria e a gente tem que ponderar muito essa questão do para-direito quando você vai falar uma verdade relativa de ponta da intelectualidade. Tem lógica isso aí para você? Agora, outra aqui. Agora eu fiquei na dúvida. Quando vocês falam em curso intermissivo, eu pensei que ele ocorresse em outra dimensão e não em outro planeta. Ah, bolas. Escuta, você nunca pensou que tem planeta inferior à Terra, igual à Terra e superior à Terra em matéria de evolução? Raciocina. Está vendo? Por isso é que tem o curso intermissivo, quando pega a pessoa e leva para outro planeta para ela ver que tem outras humanidades diferentes dessa. Ela está pensando só aqui. Não, mas eu acho que o que ela entendeu também é a pessoa que o curso intermissivo nosso foi feito em outro planeta, não é isso? Não, a pessoa às vezes foi lá e viu alguma coisa, mas trouxe para cá. Mas foi feito aqui. Pessoa, mas Essa aqui é outra pessoa, não é a mesma, não. Quem é que está com o microfone? Aqui é você? Opa, faz meia hora que ele está segurando lá. Eles vão fazer os microfones mais leves, sabe? Para não dar problema de pulso. Professor, eu estava lendo um verbete, quando eu cheguei na numerologia, eu vi ali o patrimônio intelectual. Na mesma hora, eu fiz uma associação com os cons, que surgiram lá na frente na taxologia, o item 1, na página 4, onde só fala da base intrafísica sobre a recuperação dos cons magnos. O senhor poderia fazer uma relação entre esse patrimônio e essa questão da recuperação de cons dentro da base intrafísica? O problema todo é o seguinte, o maior patrimônio intelectual que existe, é aquele que interessa mais, é o que está atrás da testa da gente. Esse é que interessa mais. Na verdade, esse é o maior, vamos dizer, repositório, aquilo que a gente estava falando. É o maior arquivo, arquivístico, inventário que nós temos. E, na verdade, é o bibliotafo e é também a estante básica. Então, uma das coisas mais sérias que tem na intelectualidade seria, o que eu falo aqui quase todo dia, a memória da pessoa. Por quê? É essa memória que cria os dicionários cerebrais. E eu, por exemplo, atualmente falo muito aqui em dicionários cerebrais, para o povo começar a pensar isso, porque é muito pouca gente que fala em dicionário cerebral. Você já viu algum desse monte de livro que você vive lendo? Você já viu alguém falar em dicionário cerebral?
Muito raro. Agora, o que se passa? Eu falo no dicionário sinonímico, antonímico e o analógico, que é o das ideias afins. Então, isso aí é que daqui é que irradia o resto. Se uma pessoa ela tem, atrás da testa, um pouquinho mais de ideia, a tendência dela é ampliar as ideias fora dela. Então, o ambiente dela, o holopensene, essa atmosfera de vida, ela vai ter biblioteca. Você veja bem, eu com aquela pobreza, que a gente não tinha dinheiro para nada, eu tinha que entregar marmita para poder comprar coisa, até doce de leite, a situação era precária. E a gente comia mais, era fruta. Uma coisa muito boa que tinha, que é o cerrado da minha terra, era muita fruta. Desde mama, cadela, que é aquelas frutas que a gente não pode falar, porque é de baixo calão. Tudo havia lá. E eram ótimas. Agora, dava muita dor de barriga, diarreia na gente, porque comendo fruta sem parar, você já viu, né? Todo mundo sabe disso. E outras coisas mais. Além da diarreia, tinha outras coisas, tinha a constipação. Você sabe que comer jabuticaba demais com certas coisas cria um problemão. É tanto que foi aí que eu aprendi pequeno. Quando você comer jabuticaba, se você está engolindo a semente, coma algumas das cascas junto. Que isso aí ajuda a deliberação do SEDEX. Entende? Porque é o SEDEX que faz o e-mail. Entende? Tem aquele meu amigo que sempre que vai ao banheiro fala, não, vou passar um e-mail agora. Porque a maioria dos e-mails, existe até aquele negócio, como é que chama? Slam? Como é que é o negócio? O spam. Você está entendendo? Que são todos eles na base disso. Então é um problema muito sério isso aí. Agora, o problema, então você está entendendo? A coisa fora é o reflexo daquilo que está dentro. Na questão da intelectualidade, a biblioteca representa o seu dicionário cerebral básico. Perfeito. Agora, qual a relação disso com a recuperação dos cons? Uma coisa que puxa com a outra. Pelo seguinte, você não tem na sua cabeça uma possibilidade, pelo menos a maioria não tem, mesmo o savantismo, esse savant, eles não têm uma memória capaz de colocar a enciclopédia britânica toda na cabeça. Entende? Agora, por exemplo, vai chegar um certo ponto que você vai querer ler dicionário. A minha paixão, quando pequeno, foi isso. A minha mãe me induziu a ler O Tesouro da Juventude. Eu li umas 4 vezes. No início, eu não podia ler todas as sessões, porque eu não entendia. Ao passo que eu fui crescendo, 1 ano depois, ela li. Então, ela trazia, porque nós não tínhamos também o Tesouro da Juventude. Naquela ocasião, eram 18 volumes. Mais tarde, eles publicaram, parece, com 22. Agora, o que se passa? Ela trazia alguns volumes, eu lia. Só aquilo que eu entendia. Depois passava para outro, até que eu pude ler tudo, até a parte histórica, eu entendia o que falava tudo do Tesouro da Juventude. Entende? Mas eu demorei alguns anos para ler isso. Então era tudo paulatinamente, como eu falo aqui, gradualmente, pouco a pouco. Agora, nesse caso, então, o processo de você ler e de reter é uma coisa muito séria. Como você não tem tudo aqui dentro, você tem que ter alguma coisa fora. É aí que a biblioteca é importante, que a inventariologia é importante, que a gaveta é importante, que a estante é importante, e a coisa mais séria. Hoje, o computador é importante, porque ele é apenas a extensão, o prolongamento da sua memória. Ele retém o seu registro. Igualzinho que o carro é o prolongamento das suas pernas, dos seus pés. Ele leva você mais rápido nas coisas. Então, isso aí é muito importante. Agora, vocês já notaram, quem vive em Foz não dá tanto valor para carro igual uma pessoa que vive em São Paulo, por exemplo. Você está entendendo? Então, você já diminui o valor que você dá para o carro, você já começa a dar o valor para o livro. Entende? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai dirigir e ficar congestionada em São Paulo, a leitura dela não é igual a você, que pode não estar pensando em carro, no seu escritório, nesse ambiente intelectual que você mesmo criou, e você vai ler vários livros rapidinho. É muito melhor do que lá. Então, a troca do carro pelo livro é uma vantagem numa cidade média igual Foz. Eu vivo falando isso para o povo. Saia da cidade que você é obrigado a perder várias horas por dia no trânsito. Afinal de contas, você é guarda de trânsito? Se for, a gente retira o que eu disse. Mas se você não for,
Agora, você já pensou a população de guarda de trânsito que tem em São Paulo? Não é fácil, né? Queria fazer mais uma pergunta aqui, aproveitando na legislogia, só que seria a lei dos patrimônios intelectuais. Isso teria a ver com a questão da inalienabilidade, que a gente já estudou aqui? Não, não é só isso, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é o copyright do autor. Eu, por exemplo, todos os meus copyrights eu doei em favor de assistência de algum modo. Eu nunca fiquei com nada, nunca cheguei a receber dinheiro com isso. Agora, o chamado, hoje, chamam mais isso de patrimônio intelectual, que é o copyright, é o direito do autor. Entendeu como é que é? É o direito autoral. Eu pensei outra coisa totalmente diferente, que é a questão da bagagem que você tem, que é o conhecimento prévio que o senhor quer trazer aí. Isso é inalienável. Não, esse é inalienável, mas veja, o problema é, eu com ele, isso não me interessa muito, interessa o que eu faço com isso. Certo. Eu tenho que dar para os outros. Então, aí é que entra a doação dos direitos autorais, graciosamente. Isso aí é em favor lá do Max, que está aqui hoje? Não. Isso é uma coisa séria. Perfeito. Pode falar. Professor, na taxologia, daria para acrescentar aqui também casa de cultura? Pensar em botar casa de cultura? Casa de cultura muito comum mas hoje. isso aí já, aqui eu acho que já tem alguma coisa parecida com isso, né? É que tem a sala escola de aula, pública, universidade. Aqui, tem várias coisas. A escola pública é mais ou menos isso. Mega livraria. Mas a Rosa pode estudar, né? A Casa de Cultura. Outra questão... A Casa de Cultura hoje é mais ligada à Secretaria de Cultura. Né? E existem as independentes também que são fomentadas por particulares. Lá em também. Porto Alegre tem nada do poeta lá. Tem nada, Mari Quintana. Eu vi quando eles inauguraram. Eu estive lá na casa do poeta. E quanto ao polo conscienciocêntrico de discernimento, por exemplo, lá, se houvesse uma livraria, uma biblioteca, um ambiente mais propício para debates em si, um debatório também... Não é só isso, eu já falei isso aí. E já falei o seguinte, não é para debate nem nada, não. Uma pessoa que está esperando a outra, é bom ter uns livros à mão, alguma coisa. Lá está faltando isso. Talvez uma biblioteca e outra mesmo... coisa, logo no início ainda falei também, para fazer um ambiente para leitura fora. Porque lá tem ambiente para isso que pode ser feito. Aqui mesmo eu já tinha falado um negócio desse. Você sabe o que é caramanchão? Eu acho que nós devíamos ter caramanchões. Foi isso que foi feito naquelas casinhas que o CEEC tem para a pessoa ler. Você já viu umas pequenininhas que a gente tem aí? Aquela a mesa de madeira que tem lá e tal. Isso aí também eu considero sério. Uma livraria teria que ter, a princípio, né? Porque... Sempre, eu falei isso desde o início. Como é que é? Discernimento. Como é que fica? Uma coisa boa que fizeram lá, que eu aprovei muito, é que logo na entrada à direita tem um balcão com as coisas novas, propaganda do que tem de curso, jornais, revistas, às vezes tem. Tem. Então isso é que precisa de expandir mais. A gente tem que dar mais movimento para o discernimento. Lá no discernimento, professor, eu sinto falta de ter algo de poliglotismo, Sim. Como está surgindo no Nordeste. Eu acho que ia ajudar pra caramba. Ia ajudar demais, né? Se o nosso amigo desse uma de mão nisso, né? Alguém fazer igual ele aqui, seria bom. Só dentro dessa condição dos intelectuais, né? A gente vê que tem muitos deles, a grande maioria, na verdade, se envolve com filosofia, linguística, filologia. O senhor até fala também, né, que você é filósofo, filólogo e por aí vai, né? Esse caminho de investimento na questão da erudição, o senhor vê alguma coisa diferente disso ou não, mais ou menos por aí mesmo, que nem o pessoal falou? Não, a única coisa que eu vejo que eu sou diferente e insisto é o parapsiquismo. Não adianta nada uma pessoa intelectual sem parapsiquismo. Eu sou franco nisso e radical. Não adianta. Ela vai repetir as vidas anteriores. Agora, o parapsiquismo tira a pessoa das vidas anteriores. Ele vai dar um passo à frente, porque ele está marcando passo. E uma pessoa que marca passo, já viu falar isso aí, a técnica é essa, já regrediu. Então, por exemplo, o intelectual sem parapsiquismo, ele é regressor. É terrível o que eu estou falando, mas veja, acaba com essa ideia, liquida com isso, te vira. Muito difícil. Eu estou certo. Por que o parapsiquismo?
porque é o único que dilata a intelectualidade. Ele dá o mental soma do ponto de vista do discernimento, mas é o paradiscernimento. É aquele discernimento mais amplo, multidimensional, que é o que falta. Agora, a intelectualidade, para você estudar só a vida das abelhas, isso não resolve. Eu quero estudar a vida dos volitadores. Eles voam igual as abelhas. Quero saber como é que é isso. Como é que esse povo, essa turma, processo, como é que é isso? Pega ali, ó. Desperte, sempre consciente, teleguiado, evolucionam. Agora, a gente vai ficar repetindo, trocando figurinha com as mesmas bobagens, os romances falando sempre das guerras, de amor, de briga, um grupinho com o outro. Não dá. Isso aí é de morte. Agora, ó, pega todos esses grêmios, centros, clubes e núcleos que fizeram de intelectuais. Desde lá de Frankfurt, aquele negócio todo das escolas que existiram. Faltou para o psiquismo. Mas, por exemplo, esse povo mesmo, alguns deles trouxeram algumas ideias novas também, né? Mas dentro de uma limitação. Não traz ideia nova, mas veja, quanto? 1%? Agora, nós precisamos de coisa nova de 50%. Para abalar os alicerces, a gente mudar, sair da pasmaceira, sair da repetição ancestral, milenar, que nós estamos nela, repetindo. É o que eu chamo da batopensenidade patológica. Temos que sair disso. Agora, a intelectualidade. Eu, por exemplo, ainda leio esses filósofos, eu vivo falando para você, eu leio tudo. Agora eu não tenho falado muito aqui para vocês sobre o Adorno, esse negócio. Agora, veja, é tudo um processo de adorno, quer dizer, estão adornando a ideia, mas não resolve nada, não aprofunda naquilo que a gente precisa. Por quê? Falta o processo da multidimensionalidade e o futuro imediato da consciência. Nosso futuro, como é que vai ser? Evolução. Então, a intelectualidade, apenas pela intelectualidade, não enche buraco de dente. Não melhora as cáries da consciência. Os buracos que nós temos. Não preenche. As necessidades nossas, não. Agora, veja, eu sou um dos únicos falando essas coisas. A maioria não quer falar. Enche a boca, enche o papo e conta papo, como a gente falava antigamente, que é o negócio do bicotério. Muita conversa fiada em torno de nada. Olha a literatura, a maioria, é só isso. Então, a hora que eu te falei o negócio do helenismo, o que era? Para você estudar. Por quê? Houve um desvio depois do processo do Sócrates. Eu vou explicar isso tudo lá no curso, em dezembro. O desvio pós-socrático. Entendeu o que houve das coisas? E eu vou expor isso tudo baseado em fatos. Vocês vão ver, vocês vão debater comigo para ver como é que é. No caso da base física, então, o senhor já comentou aquela questão da base, ela ser mais psicossomática ou ser mais mental-somática. Então, você botar o foco na base física, na intelectualidade, no parapsiquismo, poderia ser uma base ideal, né? Você ter essa visão. Olha, de... Lá em casa tem livro e coisa escrita praticamente na maioria das peças. Mais da metade, tudo quanto é lugar. Não é só no meu escritório. Todo lado. No banheiro, no quarto, nos escritórios que nós temos, só lá dentro tem 3 praticamente. Entendeu? Na sala de visita, na sala de jantar, que é mais ou menos a mesma. Tudo tem coisa para você ler. Ou qualquer coisa para pesquisar, ou alguma coisa nesse sentido. Isso é mental soma. Botar uma pitada em cada peça. Em assim. Cada lugar. E outra coisa, eu trabalho lá, no mínimo, em 3 lugares o tempo todo. Entende? Mas o meu escritório é que é a base, que lá é um workstation, quer dizer, uma estação de trabalho. E a outra coisa, é incrementada, é a máxima que eu consegui até agora. Então, isso é que eu chamo, que é a casa mais séria da pessoa, né? A base física grande. Em relação ao parapsiquismo, o que daria para a gente pensar assim, em trabalho no próprio ambiente que chamasse bastante atenção do processo? É claro que livros de parapsiquismo, etc., mas o que mais, de repente, poderia ser? A pessoa vê a tenepsia, o estado vibracional, ela mexer nisso o tempo todo. Por exemplo, você hoje, quando veio aqui, você mexeu no estado vibracional? Mexi. Pois é isso. Então você já está começando a acertar o passo. Está vendo? O triparada dura já está ficando mais firme.
É por aí. Eu não vejo muita saída. Isso não tem milagre. Tem esforço pessoal. Tudo é assim. Está entendendo? Agora aqui outra pergunta. Em detalhismo e interaciologia, poderia, por favor, falar mais sobre a frase a interação cérebro-cerebelo no desempenho das tarefas do mental som? O caso todo é o seguinte. Uma pessoa, ela vai se dedicar a um processo na vida. Ela pode deixar que o predomínio do cerebelo ou da psicomotricidade, o movimento físico, predomine sobre a parte dela pensar. A maioria das pessoas são cansadas em matéria de pensar. Qualquer coisa, como diz na gíria, eles queimam a mufa. Ou seja, o cérebro começa a derreter e cai por aqui assim. Não pode trabalhar muito que a pessoa cansa. Ah, já estou cansado. Então ela arranja café, que é uma besteira, é um tóxico, está errado. Então ela sai, vai ao banheiro, ela não quer fazer xixi, mas força a barra, vai lá só para sair, para não ter que usar o mental som. Então veja, essa pessoa, ela está baseada e assentada na questão do cerebelo que está preponderando sobre o córtex, sobre o cérebro. Agora, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com o cérebro, ela tem que desprezar o cerebelo? Não. Ela tem que saber usar o cerebelo de acordo. Então, por exemplo, uma pessoa está trabalhando muito com o cérebro, raciocinou demais, passou ali que ela nem viu o que é. Por exemplo, essa noite eu trabalhei assim, eu trabalhei só 3 horas. Mas teve umas 2 horas que eu fiquei num assunto que aquilo me envolveu, eu não vi nada, não sei o que se passou, não sei nada, eu só pensei naquilo o tempo todo, no computador. Então, veja, numa condição dessa, às vezes, você também não pode se deixar envolver só pelo cérebro. Você tem, então, que administrar os papéis. Na administração dos papéis, você está mexendo no cerebelo, que é o processo da psicomotricidade. Então, você vai acertar suas pastas, seu livro, seus cadernos, suas anotações, fazer impressão, mexer nas máquinas da sua workstation. Então, veja, isso aí é o controle, o casamento, é o equilíbrio, a compensação ou o contrabalanço entre a parte da psicomotricidade, que são os músculos, com os neurônios do cérebro. Então, veja, isso aqui é o processo cerebelar que a gente chama. Cerebelo quer dizer cerebrinho, pequeno, é um pequeno cérebro. Agora, o cerebrão é que é o córtex, que é propriamente o cérebro. Então, veja, a interação cérebro-cerebelo no desempenho das tarefas do mental soma. Use mais o seu cérebro, deixe ele preponderar sobre o cerebelo. E use o cerebelo na administração de toda a sua documentação, dos seus papéis, de tudo que você faz, que é a parte física que a gente tem que fazer. Eu, às vezes, por exemplo, eu pego um dia, às vezes uma tarde, só trabalho com o cerebelo nos meus papéis do mental soma. Eu acho que isso aí está mais ou menos claro, né, para a pessoa entender. Estudo no IPC há anos, já fiz quase todos os cursos. Pratico EV todos os dias, porém não tenho rememoração de minhas projeções há muitos anos. O que estaria acontecendo? Olha, seria bom trabalhar mais com a projeção diretamente. Fique especializado nisso e pense no assunto. Use pelo menos 3 técnicas básicas. Uma delas, muito séria, é a saturação projetiva. Olha lá no livro e vê. Começa pela saturação projetiva. Coloca tudo sob projeção em torno de você. Até legendas na cama, no escritório, no banheiro. Tudo sob projeção. Vai fazer um clima para você, vamos dizer, totalmente de imersão na ideia da projeção. Isso vai facilitar você a deslanchar com a projeção. Uma coisa é o seguinte, imersão dentro do assunto ajuda a pessoa a fazer a projeção mais rápida e com mais lucidez. Agora, junto com isso, lembre-se, esqueça a matéria, esqueça as emoções. Na hora que for fazer o processo, fique por conta do que for acontecer. É a sua paravivência. Se entregue ao processo sem medo, se você já tem confiança nas suas energias. Esse é um caminho para desenvolver a projeção mais rápida. O mais está tudo no projeciologia, é só olhar as técnicas e seguir. Qualquer pessoa pode sair do corpo, se ela se dedicar bem, em 4, 5, 6 meses. Se ela se dedicar. Agora, a primeira coisa, não pode ter medo. Se a pessoa tem medo, esqueça tudo que eu estou falando aqui.
Vai cuidar do medo primeiro, depois a gente volta a falar, porque senão é perder tempo. E nem é bom trabalhar nisso se a pessoa tem medo. Se tem medo, ela já está com a canga em cima dela. E que lá pode ser alguma coisa já de assédio. Então, isso também é importante a gente ver. Né? Quem é que está aí com o microfone? É você, ô Lorela. Aqui, professor. Ah, tem. O que você quer? Tirocínio é quando você dá um tiro intelectual correto. Ou seja, você tem um indicativo. Tirocínio quer dizer que tem ideia, percussiência, indicação. Você tem a rosa dos ventos do processo ideológico, ideativo, de inteligência. Então, você sabe o que você quer. A ideia correta, adequada, linear. Até um certo ponto, é a retilinearidade da autopensionização intelectual. Entendeu, Lorena? Isso é que é o tirocínio. Não é o tiro-firro. Tiro-firro. Tá certo? Professor. Sim. Aqui, professor. Sim. Eu queria que o senhor esclarecesse aquela parte da paradoxologia, na página 3. O Paradoxologia, o paradoxo autodidata, cosmoético, erudito, anticosmoético. O que é isso? Então, veja, o autodidata cosmoético. O que é? É uma pessoa que, às vezes tem curso superior e nem diploma, no entanto, ela tem moral elevada. Agora, existe o erudito, que já fez tudo quanto é curso, é PhD, tem tudo, é o PhDeus, você está entendendo como é que é? Então, o currículo dele é super extenso, mas ele não tem moral nenhuma. Nós temos uma opção de gente, inclusive na política, assim, que às vezes vende as coisas que ele representa. Teve um presidente do Brasil que vendeu, por exemplo, a siderúrgica. Entendendo? No entanto, o homem tem tudo quanto é alto nível aí de diploma, tudo quanto é jeito. Mas faltou cosmoético. E esse autodidata cosmoético pode chegar à erudição? Olha, qualquer um pode chegar à erudição. Por isso que já estão dando o curso na reaprendência para criança, para entender o que é erudição e alcançar aquilo lá. Hoje em dia, nós estamos caminhando para o processo da vida moderna, aonde o problema popular vai ficar cada vez mais desacreditado. Por quê? É muito conhecimento, é muita informação, a comunicação aumentou demais. Nós estamos vivendo a era dos serenões. Então, hoje em dia, nós não podemos ter mais vergonha de falar em erudição, polimatia. E outra coisa, sem elitismo. Quando a gente fala isso, nós estamos acabando com o elitismo. Que antigamente é o seguinte, no feudalismo era assim, uma pessoa nasceu pobre, ia morrer pobre. Ela nasceu ignorante, ia morrer ignorante. Ela nunca subia. Hoje não tem mais feudalismo. Nós estamos na democracia. Então, na democracia é o seguinte, a pessoa nasceu ignorante como todo mundo. Nascido ignorante. Ele pode ser, sim, qualquer coisa. O nosso atual presidente é praticamente isso. Tá certo? É um exemplo. Não, é que essa erudição da ciência convencional, por exemplo, ela falta para o psiquismo, no caso, enquanto que aqui a gente está estudando lá no PAI, né, essa questão, mas entrando para o psiquismo junto nessa erudição. Tá certo. Esse aqui é o caminho. Essa é a diferença que a gente... Não, você já pensou a gente levar isso para o Rio Grande do Sul, lá, a sua terra, com a coisa toda? Para acabar com o processo das indústrias bélicas que tem lá, etc. Tal, tá? Outra coisa, acabar com o câncer do Shima, ao Shima. Né? Tá certo. Você não acha que é importante? É por aí. Sim. Eu queria entender, por exemplo, sobre quando a gente está pesquisando um tema de pesquisa mais pesado, mais baratrosférico, é o meu caso, né? E como que a gente deve proceder para não ficar só na questão que tem que escarafunchar os grugomilos lá do processo. Tem. E como é que faz isso sem... como é que equilibra para não se deixar contaminar tanto? Seja você uma pesquisadora. Você não é uma crítica que está liquidando com os outros. Uhum. Você não está pensando mal do outro que esteja numa condição dessa.
você está pensando em você que quer sair dessa condição. Tudo muda. Então, a intencionalidade é que muda. Quando você tiver que pensar mal, pense de você. Não, eu estou começando a pensar mal, o mal é meu. Esse pensamento patológico é meu, eu não posso ter isso. Acabou. Agora, não aplica aquilo nos outros. Agora, seja no processo crítico, você tem que ir até a irreverência, falar umas verdades. Não tem jeito. É como eu falo, Buchwald, Buchwilde e Buchwald. Tem alguma coisa que tem que falar. Porque senão você fica aí como se fosse inibido dentro do processo da realidade. Tem que mostrar que você não tem inibição, que você quer acertar. Você está fazendo força para ser despojado. É o que eu sempre falei desde o início do Instituto. Fazer o striptease mental somático, intelectual. O striptease cosmoético da pessoa. O striptease da holobiografia da pessoa. Isso é o despojamento, né? Esse é o despojamento máximo, né, que a gente tem. Agora, eu acho que você, principalmente, como diz aqui em Foz, a turma, você está o melhor do último. Atualmente. O chique do último. Você está entendendo? Você está o chique do último. De modo que eu acho que você Qual é a está. sinonímia? Agora, qual que é a já ouviu sinonímia? isso aí, eu né? nunca ouvi essa expressão. Pois é. Fala, Então é o chique do último. Top de... tá. Agora, eu acho bacana essa gíria. Eu nunca ouvi essa gíria, não. Sabe por quê? Porque liquidou com o chique. Chique é o fidalgo, é o nobre, é a elite. Então, a hora que fala o chique do último, isso aí é o máximo. Eu curto essa. Oswaldo. Mas aí, voltando nessa questão mesmo, que com a intencionalidade correta, né, que, na verdade, assim, eu quero entender o processo, então eu fico cavucando ali. Já tive, assim, ideias de que, uma vez a intuição de que, assim, ó, pesquisou uma coisa que, por mais que tenha intencionalidade, seja mais pesado, procura pesquisar uma coisa, assim, o contraponto desse traço para entrar no positivo. Mas a hora que você né? pesquisa com profundidade, você sempre entra no contraponto. Você entendi, nem às vezes está percebendo. Tá. É muito difícil você seguir. Se você aprofunda um assunto, você ficar só no assunto. Ele sempre vai bater na periferia. Ele sempre sai para o acostamento. Não tem jeito. Devido ao processo do zigue-zague, do ricochete. Entendi. Você já pensou, zigue-zague? Agora pensa, ricochete. Você vê algum casamento nisso? Por exemplo, entre eu e você, ricochete, eu mando uma coisa aí, vem para cá. Torna a voltar. O ping-pong, a bola, é um zigue-zague ou é um ricochete? Você entendeu? São as duas coisas. Praticamente íncitas. Vocês estão entendendo o que é? Zigue-zague é que vai assim, ó. Agora, ricochete é que vai assim, ó. Você está entendendo mais ou menos? Então, na questão de ideia, quase sempre tem o ricochete e o zigue-zague. A pessoa vai e volta, porque senão você não vê aquele universo. Você não tem cosmovisão. E outra coisa, quase sempre a pessoa extrapola, vai ver também temas que já estão na periferia ou outskirts, que já saiu fora da Avenida do Contorno. Você sabe o que é a Avenida do Contorno, no caso? Por exemplo, você vai fazer uma cidade. Órbita, né? Então, eles fazem a Avenida do Contorno, onde coloca um cinturão verde para melhorar o ambiente. Foi aquilo que tentaram fazer em Belo Horizonte, que fracassou, porque fizeram a cidade desse tamanhozinho, então não adiantou nada. Mas lá, como tem muita montanha, ainda piorou mais. Então, a Avenida do Contorno. No todo mundo que está fazendo livro aqui, por exemplo, vocês já chegaram na Avenida do Contorno? É muito importante entender isso. Quer dizer, o círculo da sua pesquisa, você já atingiu o círculo exterior? Você está começando a entender? Você já bateu em tudo que tem, em todas as áreas? Então, às vezes, a pessoa extrapola, ela sai, ela vai para a circunvizinhança. É o outskirts. Entendeu? Então, o entorno da coisa mais séria da sua pesquisa, do centro da sua pesquisa, você tem que focar ali e não sair. Mas agora, que vai dar estilhaço, que vai dar filhote, que vai dar dividendo fora, isso é inevitável. Você entendeu isso? Não tem saída.
faz parte de qualquer pesquisa. Entendi. Agora, mesmo quando tem, por exemplo, então no caso quando tem, eu estou pesquisando, então às vezes eu sinto um ambiente mais pesado, e se eu não estiver dando conta, é algum processo meu de intencionalidade que está falho? É alguma coisa, e também as evocações que você tem feito, porque tem muita que às vezes evocação estão criando nisso, problema. Aí tem que saber... A evocação toda pesquisa faz. E como Agora, é que a gente a pessoa trabalha com tem que isso? saber descartar os efeitos das evocações. Uhum. E não fazer evocações que sejam negativas, doentias, só isso. Esse só isso é enorme, eu sei. Não, então quer dizer que eu assim... Às vezes a gente fala só isso, né? É porque eu ficava realmente na dúvida com isso, Valdo. É de ir fundo, eu ir hesitando às vezes. Vai assim, fundo agora, Tá. prepare-se. Olha o estado vibracional. Não, eu estou olhando, pode deixar. Coloca o canil em campo. Uhum. Senão não vai não. Autodefesa. Tá, agora... Agora eu estou aqui com as perguntas. Bom demais ouvir sua resposta sobre os florais. Gosto demais do jeito claro e sincero que o senhor derruba em 1 segundo o assunto. Eu não derrubei, eu dei uma opinião pessoal. Se a pessoa quer ficar com os florais, o problema é dela. Agora, por exemplo, eu gosto muito de flor. Eu mesmo, essa semana, andei falando aqui, né? Da Amaryllis, eu falei. Agora, por exemplo, a Phalaenopsis, a Phalaenopus, é o máximo a Phalaenopsis, né? Máximo. Eu venho em sonho em situações onde estou no meio de plantas, ervas, flores e vejo energias dela. Olha, eu não faço isso. Eu estou no meio de flores, plantas e sabiá e coisa o dia inteiro, até de noite. E fiquei sabendo, pensando como é, de que modo essas plantas atuariam em nosso corpo, e por essa razão perguntei sobre os florais. E foi muito bom saber o que eles são realmente. Venho buscando meio de melhor ajudar minha avó, a tal de 95 anos. Ela fez uma cirurgia no fêmur, vem se recuperando bem, mas eu sinto muitas vezes se apagando, se é que o senhor pode me entender. É como se a energia dela estivesse minguando, entende? Ela se apresenta muitas vezes muito triste, falando muito sobre perdas. Tentei explicar a ela sobre o EV, mas ela não conseguiu me entender. Obrigada por sua resposta direta e imediata. A coisa toda é o seguinte. No caso aí, você é uma cuidadora do processo dos longevos, quer dizer, dos gerontes. No caso, sua avó é uma que está nesse meio termo, que está caminhando para o processo, tipo Alzheimer, etc. Tal. Agora, isso aí, ela às vezes ainda não chegou nisso, mas, por exemplo, há uma falência gradativa dos órgãos, que é assim que o povo fala, quando vai dar, por exemplo, a causa da morte, fala assim, falência geral dos órgãos e sistemas, né, do corpo. Então, ela falha. Eu estou com muito menos do que ela, quase 20 anos de diferença. Eu já tenho uma opção de cor que já falha em mim, com 76 anos. O negócio não é fácil. Então, o que se passa? No caso dela, tenta explicar com calma, depois que ela dormiu bem. Na hora, por exemplo, que ela for comer alguma coisa, depois que ela acordou, conversa com ela, que às vezes, que nesse ponto, ela às vezes já está mais lúcida, ela vai entender o que você vai falar. E outra coisa, se tiver uma chance, faz um arco voltaico, ou ponha energia nela, diretamente, mostra, através de você, que, num caso desse, às vezes, por incrível que pareça, há uma condição paradoxal que a gente não pode esquecer. Uma pessoa que, às vezes, está com falência dos órgãos, ela pode ter mais sensibilidade que quando ela era cheia de vida. Entende? Por quê? Ela já pode estar semi-descoincidida. Então, é necessário trabalhar. O geronte, por exemplo, às vezes, ele se torna igual a criança. Ele raciocina igual a criança, fala igual a criança. Ele está sendo atingido, às vezes, pelos cuidadores igual a criança. Então, numa hora dessa, existe esse viés, que a gente pode entrar por aí e ajudar demais uma pessoa de idade igual essa. Então, use o seu estado vibracional e o arco voltaico, que é a coisa mais séria. Enquanto ela não entende isso, cuidado, não mostre nada. Você pode fazer um arco voltaico sem precisar de pôr as mãos. Você pode fazer uma exteriorização de energia sem ela perceber. Começa então por aí, que você pode ajudá-la assim, e isso aí vai longe.
Uma outra aqui. Tenho 25 anos e conheço a Conscienciologia há quase 3 anos. Sou docente universitário e vejo que desses 3 anos para cá, meu nível de intelectualidade aumentou demais. Tenho muita vivência e muita vontade de escrever, porém estou passando por um momento onde me sinto bem desanimada, não tenho muita organização na escrita e moro em um local pequeno com poucos recursos para fazer desse local a casa do intelecto. Gostaria de algumas dicas de rotina útil para que eu possa melhorar essa questão do ânimo e o trabalho com o Mental Soma. A primeira coisa é caneta e papel. Arranja isso e começa a anotar. Você não falou se você tem laptop. Se você tem laptop, é melhor do que a caneta e o papel, mas deve usar a caneta, o papel e o laptop. Agora, a coisa mais séria é caneta e papel. O povo aqui dispensa muito esse negócio de caneta e papel. Eu não dispenso. Eu uso o tempo todo. Olha aqui, ó. Tirando aqui, ó, tem 3 canetas, ó, 3 canetas, tem outra aqui. E, ó, papel eu tenho de todo lado, aqui, é no meu bolso. Então, é muito importante caneta e papel. Já teve gente aí que até me pediu para fazer um verbete para exaltar o processo do uso da caneta, que é uma coisa que o povo está esquecendo, e caneta é indispensável, porque nem sempre você tem um laptop o tempo todo. Já pensou o cara no troninho de laptop? Não dá, né? É preferível o papel e a caneta. Vocês não acham, não? Eu não sei. Às vezes tem gente aí que tem outras técnicas fisiológicas que a gente não entende. Professor Valdo. Então é bom a gente falar, né? Sei lá, entende? O que está acontecendo na faculdade, os alunos não querem mais anotar, eles querem que você mande as aulas todas por arquivo. Então eles ficam na aula e não anotam. Pois é, eles não querem nem anotar, não querem nem... Agora me conta, será que eles ainda digitam? Será que eles sabem digitar, pelo menos? É uma coisa séria isso aí. Agora veja, isso é a tendência da lei do menor esforço, né? Empurrar com a barriga. Todo lado tem disso. Agora, o que eu daria, então, indicação aqui para a nossa amiga é isso. Não desanime, não. E qualquer coisa, você aparece aqui que nós vamos te dar um banho de loja para você escrever seu livro. A gente dá jeito. Tem muita gente aqui que pode ajudar essas pessoas. Nós já temos algum gabarito sobre isso. A turma aqui não está boba. Todos os recursos, níveis, planos, planejamentos sobre o processo de escrever livro, eu acho que nós temos infraestrutura aqui, podemos falar nisso de boca aberta. Podemos ou não? Falar de papo cheio? Podemos ou não? Não é possível. Com a Rosa, a Adriana, essa turma toda lá embaixo, hein? Pois é, formação de autores, a Cristiane. Como é que é isso? E fora um poder mais alto que se levanta, que é o Max, né? Que é o máximo. Um poder maior, aquilo é sério. Quem é que está com o microfone agora? Tem alguém? É você? Eu queria ver aqui se na masculinologia e feminologia poderia colocar invexólogo e invexóloga. Uai, Rosa, você, né? eles agora estão aí, agora estão reclamando aqui. Gostei dessa. Olha aí, vamos colocar, entende? A gente evita, porque às vezes vocês não aparecem nem aqui, né? Mas agora se estão aparecendo, vamos colocar. Professor, outra pergunta... Cadê a Rosa? Ela ainda está por aí? Está aí, a Rosa. Entra nessa. Outra pergunta é o seguinte, lá na casa do campus da Sinvex, tem 8 pessoas morando, né? 4 casais. Eu vi. Cada um fez eu lá... Eu passei lá dentro das casas. Isso, cada um fez o seu escritório, né? Todos eu sei, eu vi. Agora, tem alguma coisa que poderia ser feita no âmbito grupal que desenvolveria melhor essa condição da casa do intelecto? Não, o problema todo é vocês terem uma harmonia entre as 8 pessoas. Sim. A coisa mais séria é isso. Agora, essa harmonia vai ajudar o problema, não só da base intelectual, como da base também extrafísica para o processo de projeção, TENEPS, auxílio, sono. Isso ajuda demais, entende? Uma outra coisa muito séria é ver a defesa para uma pessoa. Quando for dormir, ela está bem tranquila a respeito das coisas. Quando eu olhei lá, eu vi que precisava disso, por isso que eu pedi uma pessoa para ir lá para conversar com vocês. Sim. Então lá eu acho que está muito bem, os locais são muito bons, o ambiente ali também é bom. E outra coisa, vocês devem aproveitar enquanto tem menos gente lá, que são só vocês. Porque mais tarde vocês vão ter vizinho com a barulhada danada, vai ter rua, né, com movimento de carro. E isso aproveitem enquanto vocês estão lá, que é uma boa.
o silêncio. Sim, sabe? é bem silencioso. Lá não é um ermo, entende? Mas é quase, por enquanto. Agora, com o movimento, trabalho, tudo isso que a Sinvex vai colocar, essa dinâmica vai ampliar ali o problema. É bom vocês saberem como conviver. Uma outra coisa que eu daria para você é o seguinte, lá já tem alguma coisa de verde, mas eu acho pouco. Seria bom afogar as coisas que você tem no verde. O que você acha, Lorena? Não é boa? Pensa nisso. Olha a minha casa como é que é. Dá uma olhadela lá em casa. Você sabe que nós colocamos lá umas televisões, né? É impressionante. Você vê, então, aquela borboleta enorme chegar na televisão e passar para você. Aquela teia de aranha que é um verdadeiro cabo de aço que passou. Eu acho isso o máximo. O pingo d'água que fica aquela coisa imensa lá dentro. Lá, qualquer chuvisco vira tempestade. Você tem que saber analisar. Agora, é que nós colocamos televisão por tudo quanto é lado, entende? Agora, o monitor aí queimou. Então, eles estão arranjando outro monitor que a gente vai trazer. Mas aquilo lá, um dia, eu quero pegar algumas pessoas e dar uma geral, uma pequena aulinha sobre o que é. Aquilo é impressionante. É o Brother, o Big Brother. Está entendendo? Sim. Eu vou dar uma de Big Brother para a turma da natureza. Agora, é impressionante. E é bacana você ver. Agora, tem uma coisa. Aquilo tem que ficar longe de você, porque senão aquilo te distrai. É pior do que a televisão. Você fica olhando o que está acontecendo, porque tudo é feito, o tempo todo tem alguma coisa. Veja bem, com 12, 14 televisões simultaneamente, agora nós temos isso tudo num ecrã só no mesmo, entende? Na mesma tela. Mas ali movimenta. E você sabe, tem um negócio que faz assim, ó, que é o que mostra. Eu não sei se vocês já viram. Então ele está sempre assim, está mostrando que está vendo tudo. Entendeu? Então é impressionante. Agora, que o negócio no início embabaca a pessoa, porque ela fica de olho. Agora pensa bem, aquilo é dia e noite. Chega de noite, tem o raio lá que você vê no escuro. Então, tudo que acontece, você está vendo no escuro em torno da casa inteira. Aquilo você quer saber o que houve. Quando você vê mexer uma coisa, aquilo te distrai. Você está entendendo? É preciso ter cuidado. O negócio é pior do que televisão, é pior do que filme. Entendeu? Agora, eu quero levar algumas pessoas que, uma boa parte, não é aquilo que eles mostram nesses filmes de policial, que o cara está lá, o policial todo lá, e olhando quem é que entrou, o outro que saiu do elevador, caminhou. O negócio aí é muito mais sério. Com um monte de televisão desse jeito, é muito mais sério. E você vendo o que é. Agora, como tudo tem fruta, flor, bicho, inseto, passarinho, e às vezes tem cachorro, tudo aparece. Pois é, ouriço, essa coisa toda. Agora, a gente está aguardando uma doação de um gramado para começar esse verde ao redor da casa, sabe? Ah, é? É, já prometeram para nós. Já, gramado. Pelo menos para começar. Né? Você depois, quando sair daqui, ó, vira ali à direita e vê a casa da Kátia, que ela está compondo o jardim dela. Entra lá e vê o que ela já fez até agora. Que ela acho que ela ficou com inveja da gente, porque a vizinha ali bem junto, ela o cotoveloma danado, ela começou a estar uma belezinha. Ela colocou lá uma espécie de né? Aquilo eu não sei se é coqueiro ou o que é, um coqueirinho, mas uma belezinha, bem arrumado. Está começando a compor. Olha lá que é isso que vocês têm que fazer. Uma outra coisa, não fica pensando que essas coisas são caras, não. E outra coisa, tem muita gente aí que pode fazer isso e indicar para vocês como fazer. Agora, tem tanta muda. Tem uns lugares que eles até dão mudas no horto. O horto dá... Pensa nisso, tá certo? Isso é o paisagismo. Lá está precisando muito disso ainda. Agora, como vocês estão morando lá, já é hora de pensar nisso. Eu vou falar a mesma coisa quando o povo começar a morar no discernimento. Eu estou esperando o povo ir para lá. Que aí eu vou dar uma geral lá e vou reclamar. Já tem gente. Sei, não, mas eu quero que vá mais gente, porque eu falar para todo mundo e dar uma atacada geral. Não é isso? Mas que é importante isso aí, olha, é muito importante por causa do processo das energias do Holopensene da vida de vocês. Isso é muito mais sério que a gente pensa.
Uma pessoa que vive na alvenaria é uma coisa. Uma pessoa que vive na alvenaria, dentro da vegetação, é outra coisa. Está entendendo? O ambiente é outro. Por quê? Por causa da ectoplasmia. Agora, o povo não entende isso, nem essa turma que defende o verde não entende o processo da ectoplasmia nisso aí. Entende? Eu, por exemplo, eu faço tudo para potencializar a minha possibilidade energética, o meu potencial energético. Você está entendendo o que quer dizer? Isso aí, essa moldura verde, eu viso isso. Não adianta fazer um palacete enorme que ele seja estéril. Entendeu? Aquilo ali é selva de pedra. Você já viu falar em selva de pedra? Lá no Rio mesmo, tem um bairro que eles fizeram, que era difícil demais, virou selva de pedra. Mas no Leblon. Fizeram até uma big de uma novela chamada Selva de Pedra na ocasião. Entende? Fala. Professor Valdo, na página 4, na exemplologia, o cérebro da consciência parapsíquica com macrosoma intelectual. O que é que define isso? Lá em cima, no exemplologia, segunda parte. Exemplologia, segunda parte. O cérebro da consciência parapsíquica com macrosoma intelectual. É a qualidade da produção intelectual que define isso? Como é que a gente pode... O caso é o seguinte, não. A pergunta que a gente fala é o seguinte. Uma pessoa tem um macrosoma. A primeira pergunta que você pergunta, que você vai fazer, o questionamento que você vai fazer é o seguinte. Para que esse macrosoma? Nós temos que responder isso. Você tem macrosoma para quê? Macrosoma é um corpo maceteado. Ele é um pouquinho mais evoluído em alguma coisa. Agora a gente pergunta, que alguma coisa é essa? Que pode ser uma opção de coisa. Tem gente, por exemplo, que às vezes é só para manter algum processo fisiológico para a pessoa não se alterar devido à genética que ela está recebendo, que é alterada. Entendeu ou não? Então ela fica diferente daquela genética. Outro é para colocar alguma coisa para não extravasar aquela tendência negativa da pessoa naquele assunto. Então, no caso aí, ele é quase que só terapêutico. O Chico Xavier, ele tinha uma macrosoma. O dele era suprarrenálico. Era para segurar a barra dele. Senão não daria. Ele ia ficar mais alterado ainda. Entendeu? Porque já tinha alterações. Agora, por exemplo, vamos supor que agora arranjou um macrosoma que é totalmente, vamos dizer, evolutivo, avançado. Então você tem que saber. Vamos olhar aqueles mega atributos. Ele ajuda o que naquilo? Então é isso que eu estou falando ali. O cérebro da consciência parapsíquica com macrosoma intelectual. Intelectual de quê? É um macrosoma que ajuda em quê? Na memória? Na elaboração do pensamento? Em quê? Então vamos olhar os atributos que pode ser intelectual com mental soma. Vamos olhar lá. Seria alguma coisa, por exemplo, ali de quê? Por exemplo, autodesassedialidade, aumentar a imunologia do corpo da pessoa? Aumentar, por exemplo, aquilo que eu chamo lá, do 51 para a regeneração? Você está começando a entender? Então, a barra toda é isso. Vai olhando que é capaz de ter mais coisa ali para a gente entender. Cosvisão, por exemplo, como é que fica? O que é que tem? Está entendendo, Geraldo, a situação? Então, isso de ter mental soma não quer dizer que um seja igual ao outro. Cada um é diferente do outro. Isso aí é macrosoma. Entende? E o mental soma também. É uma coisa com a outra. Todo mundo é diferente. É específico. Tá? É. Agora, gente, outra pergunta aqui. Eu me considero uma pessoa com bom nível intelectual. Ela tem doutorado. Hoje trabalho com o desenvolvimento de novas formas farmacêuticas. Sinto que tenho uma pendência, pois sei que, em outras vidas, usei ervas de forma anticosmoética. Hoje eu uso esse conhecimento para melhorar os medicamentos, os mais baratos. Porém, sinto-me bloqueada mental somaticamente. O que poderia fazer? Acho que meu bloqueio está relacionado com o mau uso do conhecimento. Não, eu não acho que seja, não. E eu estou sentindo aqui que não é. Estão me dando aqui a ideia o que é. O seu problema é o seguinte, você deve mudar o assunto. Sair um pouco da farmacologia e ver alguma coisa fora. Que aí você vai expandir o processo da acuidade. Tem lógica, né? É o que está faltando.
Então, o que é? Você que é da área, o que é que a gente poderia receitar para ela? Bioenergética. Pois é. Por exemplo, Talvez era o caso. Talvez ampliar estudar o ampliar a LOA, cosmovisão, com as coisas, dentro do tudo que eu assunto falo sobre energia natureza aí e é trabalhar com bioenergética. isso. E outra coisa, uma coisa boa que seria ela pesquisar o que é ectoplasmia e os tipos que tem. A botânica, a subhumana, a humana, quer dizer, a base biológica e também o processo da energia gravitante. Isso aí sim, eu acho que vai melhorar. É um elo, né? Ela já tem a base, então... Ela deve ter ficado inibida. Só uma pergunta cretina, eu não estou falando seu nome, não tem nada, só entre nós. Na sua biblioteca só tem livro de farmacologia? Responda para você, não para mim. É uma coisa séria. Que às vezes é, né? Que a tendência da pessoa é se especializar, especializar, especializar. Ainda mais ela que tem doutorado. Às vezes é fogo. E o doutorado, vocês sabem que às vezes bitola a pessoa. Né? Eu já vi uma porção de doutor que era anarfa, uma porção de outras coisas. Quer dizer, não pode. Eu não estou falando que ela seja, não é isso. Mas essa resposta a essa pergunta. A sua biblioteca tem uma predominância de 90% de livros de farmacologia? É um caso para se pensar. Professor, só uma observação aqui na perfilologia. Sim. A seção em si, ela é uma seção bem rica em termos de conscienciometria, né? Porque você pode analisar na elencologia, ou na masculinologia, ou na feminologia, aqueles itens onde você se encaixa, aqueles mais claros. E não é isso. Eu repito muito, essa é a seção que mais se repete aí. Eu repito muito para a pessoa não se excluir do tema. Você está entendendo? Então, por exemplo, o que você é? Você é duplista? Ou você é duplólogo? Tem os dois. O que você é? Você é um marxista-dissidente ideológico? Ou você é tenepsista? Está tudo aí. Então a pessoa vai ver que esse tema interessa a ela. E ela tem mais adequação àquele tema de acordo com a quantidade de itens em que ela se enquadra na perfilologia. E é isso que a gente deseja, que ela faça a interação disso aqui com as argumentações que nós temos aqui. E no caso da hominologia, seria aquilo que você já a realmente hominologia introspectou? É para chatear a pessoa, que ela quer tirar o corpo fora, ela sai de um e cai no outro. Então ela acaba se enquadrando dentro do curral, não tem jeito de escapar. Por isso que eu coloco no mínimo 7 atualmente. Agora, tem uns que você tem que pôr só um mesmo. Às vezes tem uns que é só 1, 2. Mas a maioria são 7. Agora, veja bem, tem uns muito parecidos de propósito para ver as nuances do processo. Vamos entender bem. Isso aqui é casa do intelecto. Agora, vamos ver os homines. Intelectuales, cognitor, autolúcidos, lógicos, perquisitor, polímata, ou polimata, e holotecários. Olha que tem até uma certa ascendência, pouco a pouco vai aumentando. Ele começou como intelectual e acabou como holotecário. O holotecário é muito importante. Nós não estamos falando aqui da holoteca nossa, estamos falando da holoteca da pessoa. Você está entendendo? Do leitor. Aqui a minha pergunta era também, quanto à hominologia, aquilo que você já pode se considerar realmente, ou é aquilo que você gostaria de ser? Como é que a gente pode encarar isso? Você que vai ver. Você é 10% disso ou nem chegou lá? Um percentual. Ou você já é 90%, já está passando para outro. Agora, escolha isso. Agora, a hominologia é uma coisa séria para se pensar. Vale a pena. Agora, eu já dou o nome em latim para não haver dúvida. E outra coisa, é internacional. Não adianta vir querer fazer uma tradução errada disso. Que o latim é muito incisivo, ele é matemático. Você está entendendo como é que é em certas coisas? Por causa das desinências, a situação toda que tem. Não tem jeito de fugir. Agora, gente, eu vou ler aqui agora a última pergunta, que é a 20ª. Eu já respondi 20 até. Opa, ainda tem mais uma. Deixa, porque... 20ª, uma dúvida. O objetivo de levar essa pessoa ao campus da Sinvex foi para ajudar os moradores ou ajudar a pessoa que foi até lá? Não, é ajudar quem está morando lá. Isso é que é importante. Agora, se você vai ajudar quem mora lá, você vai ajudar o campus da Sinvex e ajudar todo mundo que aparecer lá.
inclusive na construção dos laboratórios e tudo mais. Agora a outra. Não tem rememoração de minhas projeções. Tudo que experienciei até hoje foi no campo do parapsiquismo e está mais ligado à intuição, à comunicação por pensamento, consciência comigo, sonhos, e às vezes escuto e vejo. Repentinamente estava com muita vontade de projetar, pois senti que tinha alguma consciência causando atrito entre eu e meu namorado. E eu queria falar com a mesma, então coloquei minha vontade, senti que saí parcialmente, coisa rápida, saí e voltei. Depois desse episódio, percebi que em algumas situações tive alguma sensação de novo, só nos braços. Ontem estava ensinando uma colega a fazer o EV, éramos 4 comigo, e eu fui a única que não fiz o EV. Fiquei só observando. A colega teve um balonamento e eu senti de novo meus braços saindo, porque só sinto parte do meu corpo saindo. Isso aí é um problema que você tem que trabalhar. Coloque tudo, a sua vontade, o seu interesse, tudo quando você for trabalhar. Não fique assim, com, vamos dizer, medo, receio, paura, ou qualquer coisa nesse sentido. Enfrente o problema e domine cada vez mais o EV, que o EV vai abrir mais as portas para você. Agora, ó, é por aí. O seu trabalho, você está indo no caminho certo. Tenha que insistir. Insista, não desista. Agora, nós atendemos aí 21 perguntas hoje, a gente respondeu. Agora, vocês, hoje tem quantas perguntas de fora aí que vão participar? Quantos tem? Tem 17 total? 17. Agora, ó, tem 17 que deram opinião sobre a eleição do verbete, e tem 17 verbetes para ser escolhido. Está aqui. Depois nós teremos o recado do Márcio e da Thaís. Vamos aos verbetes, então. Verbetes novos. Antagonismo extremo. Estatística motivadora. Estilo exaustivo. Incompatibilidade da conscienciologia. Poder ideológico. Psicosfera projetiva. Técnica tertuliária. Verbetes antigos. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal. E técnica da cesta. Pessoal, boa tarde. Eu vou divulgar aqui o curso que nós teremos na Sinvex, o novo curso que a Sinvex está lançando agora, que é a Formação do Invexólogo. Vai acontecer 2 turmas, as primeiras inaugurais, né, dia 24 de janeiro, de quarta a domingo. Esse curso ele tem a finalidade de trazer mais informações a respeito da discussão de invexologia, né, o cotidiano do inversor, na questão da afetividade, dupla evolutiva, convivialidade, planejamento da TENEPS, que é um assunto bem interessante dentro do contexto da INVEX, né? A vida financeira, prioridade e desenvolvimento de gestações conscienciais, né? A proposta é qualificar a vivência dos inversores e pesquisadores. Esse é um convite desse curso a todas as pessoas que estudam, que aplicam a técnica da INVEX, quem não aplica também, né? A pessoa que aplica a técnica da RESEX, ou pesquisadores de um modo geral, que vai contribuir bastante aí todas as pessoas que puderem estar participando. Hoje nós consideramos que esse curso é o curso mais avançado dentro de invexologia, justamente porque a gente vai discutir mais essa relação do cotidiano, né? Porque, de um modo geral, a gente coloca muito mais hoje em dia a divulgação da técnica do que provavelmente a discussão mais ampla sobre a vivência, né? Como que é o cotidiano. Então, o curso vai possibilitar essa discussão. Então, estão todos convidados. Quem quiser mais informações sobre a grade, tem no www.sinvex.org/pi, né? Tem lá informações.
Bom, gostaríamos de convidar a todos também à reaprendência, a aula aberta que nós teremos nessa sexta-feira, dia 26 de setembro, às 15 horas até às 17 horas, com a professora Cida Fabres, sobre comunicação assistencial. Tá? Então, todos os voluntários estão convidados. Pessoal, entanto que a nossa contagem está sendo realizada, gostaria de lembrar novamente para os teletertulianos que enviam perguntas, lembrar que as perguntas devem ser objetivas e claras. A gente não tem condições de responder perguntas com textos extensos. Obrigada. Tem as fotos aqui do curso que acabou aí. Da turma toda junta. A foto está muito bem feita. Agora todo mundo muito alegre e o Osmar está bem lá dentro. Agora me conta, a Virgínia não está aqui não? Tá? Está na outra, nessa aqui eu não vi. Aqui ela está ali, realmente. Tá o povo todo aí, uma porção de gente. O mais aqui também tem o encontro com o Dr. Niemeyer. Tem as fotos todas aqui, com o Dr. Niemeyer. Interessante isso aqui. Agora me conta, onde é que você vai colocar isso aí? Né? Está aqui a Solange, a Maristela, que é a filha do Dr. Kubitschek, tá entendendo? O JK, e o Dr. Niemeyer. Está firme. Ele está com mais de 100 anos, gente, mas o homem está muito lúcido. A turma toda viu lá. Ganhou o verbete Psicosfera Projetiva com 11 votos. A tertúlia amanhã, 12h30, boa tarde.